O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário.
e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro que colhe. E eu vos envio para colher aquilo porque não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me diz tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. E Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus estava já indo para Jerusalém, fazendo o seu caminho, já sabendo que estava chegando próximo à sua hora. E a caminho, eles chegaram num poço. E Jesus estava cansado, os discípulos saíram para procurar alimento, alguma coisa, para comprar, para eles poderem comer. E quando estavam no poço, por volta de meio-dia, apareceu uma mulher. O poço era um lugar que as pessoas reuniam ali para buscar água, ficava um acesso próximo, a estrada que se passava. As cidades eram construídas próximo ou de um rio, ou construíam um poço para retirar água. Na região ali de Jerusalém, aquela região lá do Oriente Médio, costuma ser muito seco, região deserta. Então, o poço ali é onde o povo tirava a água para se sobreviver. Então, dificilmente um lugar que não tem água, de modo algum, a escassez dá para ter vida ali. Então, aquele poço que foi feito por Jacó, na terra que foi dada a José, seu filho. Então, ali, há muito tempo, aquele poço ainda tinha muita água, de onde as pessoas procuravam para servir. As mulheres, somente as mulheres que eram prostitutas, né? E ia buscar água por volta de meio-dia, porque esse horário as pessoas geralmente estavam em suas casas fazendo refeição, não tinha muito movimento ali no poço, era o momento que elas podiam buscar, porque não era bem visto pelas pessoas assim, quando se aproximavam, no meio estavam os homens, as pessoas ali dando água aos seus animais ou pegando água para si. Por isso que era por volta de meio-dia, e Jesus estava lá sozinho, chega uma mulher. E Jesus pede para dar água, né? Ela primeiro fala que os judeus samaritanos, eles não se davam, e muito menos num lugar afastado, homem e mulher estando sozinhos, eles podiam ficar ali conversando, né? Aí Jesus depois fala que daria da água para aquela mulher, a água da vida, se soubesse que ele estava pedindo aquela água, né? Que daria água da vida. A mulher fala, não tem nem balde, não tem nada para tirar essa água, né? Aí Jesus começa a explicar para ela qual o significado da água viva que estava falando, e ela vai e pede, né, daquela água também que saciaria toda a sede, né? Que Jesus falou, quem vir beber da água que eu darei, a água viva, não sentirá mais sede. E aí vocês vão conversando, dialogando, ela pede essa água e vai conversando, e chega um momento em que Jesus pede para ela ir à cidade, e até o marido dela, né, falar a respeito. Aí ela pega e fala que não tem marido. Jesus falou, você já teve 5, mas agora os que tem, né, tem um marido. Jesus está referindo porque os samaritanos, eles assim passaram a adorar outros deuses, adoravam 5 deuses diferentes, e traz assim muita coisa que não era própria da cultura dos judeus, né? Que eles não se batiam muito na fé, era diferente. O samaritano adorava outros deuses, outras coisas, praticava as coisas erradas que os judeus assim condenavam e não aceitavam. E com isso eles praticavam muitas coisas erradas, né? Então, Jesus está referindo a isso. Que isso provocava até a morte das pessoas. Vaidades,
que acontecia com as pessoas, depressão, outras coisas mais. Então, levava isso à morte, né? Como as pessoas hoje que vivem em busca de muitas vaidades, que muitos perdem a vida por causa disso, né? De ter o corpo perfeito e tudo, e muitas vaidades, esquecem das coisas de Deus. Então, os samaritanos, eles cultuavam outros deuses e não os deuses verdadeiros, e eles praticavam muitas coisas que era considerada abominável pelos judeus. Por isso, Jesus está referindo, né, dos 5 maridos que ela já havia tido e o que tinha agora não era. Mas depois, quando está conversando lá, chega os discípulos e acha estranho ver Jesus conversando ali com a mulher. Também não pergunta nada. Depois a mulher sai, vai à cidade, fala às pessoas. As pessoas vêm até Jesus e vê que realmente Jesus era aquilo que a mulher havia dito, que ela achou que era um profeta. E ele falou que para a mulher, que aquele que ela estava pedindo, ela falou que quando chegasse o Messias, né, que tudo ia melhorar as coisas ali para eles. E ele falou, eu sou o Messias, né? E ela chegou na cidade e falou, vi um homem que falou a respeito da minha vida, e pode ser que seja o Messias. E as pessoas vieram, estiveram com Jesus, e ali eles puderam comprovar, né, que realmente Jesus era o Messias, e pediu para ficar mais tempo com eles. E disseram à mulher, nós não acreditamos por causa das suas palavras, mas nós acreditamos porque nós vimos e testemunhamos com os nossos próprios olhos. Então Jesus ali, ele rompe ali algumas coisas da cultura entre o samaritano e os judeus. Primeiro, ele está num lugar sozinho conversando com a mulher. Geralmente os homens ficavam num lugar ali, assim, público ou isolado, assim, afastado, sozinho com a mulher. Depois ele conversa com os samaritanos, né? E permanece com eles um tempo ali. E geralmente os judeus samaritanos eles não se davam. E depois, quando estava conversando com a mulher, ela estava falando do local assim, de adoração, né? Que ia chegar um momento que ia ter aonde que adorar a Deus, que tinha que ir para Jerusalém, que era o templo naquela época, que geralmente as pessoas iam em peregrinação para um tempo das festas que acontecia, o costume das Páscoas dos judeus. Aí falou que não precisa procurar nenhum monte, nem Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade, né? Que independente da sua religião. Que Jesus veio para os judeus e eles assim não acolheram bem a Jesus. Mas a humanidade, toda a humanidade, aonde que aceita Jesus, então pode assim adorar, né? Não ter somente um local específico ali em Jerusalém, mas a todos os lugares pudesse assim adorar o Deus em verdade. Então Jesus, ele veio se romper muitas coisas assim que prendia as pessoas a não viver verdadeiramente a fé. E veio dar um sentido à fé, um sentido assim mais completo, um sentido verdadeiro, né? Igual a gente não precisa ir nos lugares assim de peregrinação, igual nós temos no mundo, aqui no Brasil, vários lugares. As pessoas falam, eu tenho que ir pagar tal promessa naquele lugar que faz. Aí acaba que não consegue pagar a sua promessa de fazer aquela viagem, tem que ir lá e tudo. Aí fica perguntando o que se faz, né? Não precisa você ter que ir lá em Roma, ter lá em Jerusalém, na Terra Santa. Eu tenho promessa que eu tenho que pagar lá, tem que ir em Jerusalém. Mas sabe que o custo da viagem para lá é muito alto, né? E não vai conseguir ir. Então não precisa fazer uma promessa para ir longe, né? Então, aonde na sua comunidade você está, né? Onde você participa, onde que encontra a comunidade, ali você pode participar. Jesus está presente em todos os lugares aonde as pessoas assim o buscam, né? Ele que é essa fonte de água viva. Quando nós ouvimos que no deserto o povo estava murmurando com Moisés, reclamando que havia deixado eles ali no deserto, tirou lá do Egito e levou para aquela terra seca, onde estavam morrendo de sede e fome, a eles e seus animais. Aí Moisés fala a Deus, há pouco esse povo poderia ter me apedrejar por causa disso. O Senhor falou, pega a tua vara que feriste o rio Nilo e vai lá para um monte, né? Aí ele foi e fere a rocha com essa vara. Aí levou uns anciãos com eles, os anciãos, e foram até lá esse local e feriu a rocha, e ali jorrou água, e eles puderam saciar de sede, né? E passou a chamar o nome de Massa e Meriba, porque o povo havia desafiado Deus. Será que Deus não está conosco? Será que se Deus não possa nos ajudar?
Então Deus sempre fazia as coisas para as pessoas, apesar de ser cabeça dura. Apesar de estar sempre murmurando e não estar satisfeito com as coisas que Deus assim o fazia. Mas Deus é um Pai misericordioso, né? Então quem busca Ele encontrará a salvação. Mas quem quer ficar de fora e não reconhece Deus e apenas murmura e faz as coisas conforme a sua vontade, ficará fora. Pois Jesus é essa água viva que sacia toda a sede. Então que nós busquemos em Jesus essa nossa salvação, para que não busquemos em outras fontes, em outros lugares, né? Mas Jesus, essa verdadeira água viva que nós devemos direcionar para Ele. Isso que estava falando a samaritana, que chega também a nós. As outras coisas, às vezes a pessoa busca e depois aquilo ali torna-se vazio, não tem um sentido profundo. Mas em Cristo nós buscarmos, vai preencher o vazio para que assim temos o sentido e a fortaleza em nossa vida. E que essa água de Cristo jorre sempre e essa fonte ela não seca. Então nós devemos sempre buscar a Jesus. Porque Ele é o caminho, a vida e a salvação nossa. Enquanto caminhemos aqui na terra, peregrinando, né, nós assim o seguimos nossos passos. Falou que Jesus estava lá no poço cansado. Ele não estava cansado fisicamente, mas por quê? Ele já estava caminhando, preparando para ir para o Calvário, né? Ele já sabia o que ele ia encontrar à frente. Então ele fez esse caminho passando ali para a região dos samaritanos. E teve esse encontro ali pessoal com a mulher, que mudou a vida dela e das outras pessoas da comunidade que passaram assim a crer. Que aquelas pessoas que estão distantes, afastadas, busquem em Jesus o seu caminho, que é a fonte que sacia toda a sede. Então que nós estejamos ligados a essa fonte, a Jesus. Aonde falta água, não há possibilidade de vida. Esse poço que era encontro social das pessoas onde se encontravam e buscavam para saciar a sua sede. Esse poço em nossa vida é Jesus Cristo, em que nós devemos sempre estar ligado a Ele e não afastar, para que tenhamos a vida e temos vida, sim, em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.